Fala pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a civilização maia. Coloquem os cintos e se preparem para essa história incrível. Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1800 a.C. O auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 d.C. e 900 d.C. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou seu pico. Os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente ao México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias são também conhecidos como povos mesoamericanos. A sociedade maia era hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicas na sociedade. O maior grupo da sociedade maia era os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza, responsável por cargos relacionados à administração da cidade-estado e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia um rei, chamado de Ahawa, que era a autoridade máxima de cada cidade. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira ciclínica. Dessa forma, o fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. A base da economia dos maias era a agricultura. O milho era considerado um dos principais gêneros agrícolas da dieta alimentar maia. Seu cultivo contava com técnicas bastante desenvolvidas que trabalhavam em um sistema rotativo de terras. Além disso, utilizavam das queimadas para explorar terras ainda não cultivadas. O grande consumo do milho e o uso das queimadas faziam com que as terras férteis sofressem um rápido processo de desgaste. Além do milho, a abóbora, o feijão, o tomate e várias raízes eram alimentos usualmente consumidos pelos maias. A culinária maia também apreciava o uso de temperos e especiarias. A baunilha, a pimenta, o orégano eram produtos utilizados no tempero dos alimentos. A caça era outra atividade econômica de grande importância. Antas, tartarugas, coelhos, macacos, veados e jaguares eram os principais tipos de caça apreciados. Diferente do império centralizado dos incas e astecas, a civilização maia estruturou-se em torno de cidades-estados independentes, que possuíam autonomia administrativas, fronteiras próprias e governantes locais. Embora compartilhassem a mesma base cultural e realizassem trocas comerciais, essas cidades viviam em constante estado de guerra, pois as mais poderosas, como os palenques, Tikal e Calakmul, buscavam exercer um domínio regional sobre as vizinhas. Um exemplo particular dessa dinâmica é Chichen Itzá, que reflete uma fusão cultural entre os maias e os toltecas. No topo dessa hierarquia política estava Ahuá, o rei, que era venerado como uma manifestação divina. A sucessão do poder ocorria de forma patrilinear, passada de pai para filho. Embora o trono pudesse ser assumido por mulheres em contextos específicos, como na ausência do rei durante conflitos ou na minoridade de herdeiro, essa autoridade real era reforçada por rituais de sacrifícios humanos, que possuíam um papel estratégico, a captura e execução de governantes. E guerreiros de elite de cidades rivais não eram apenas um ato religioso, mas uma ferramenta política fundamental para elevar o prestígio do monarca e consolidar seu poder diante dos seus súditos e inimigos. A religião maia era profundamente politeísta e fundamentada em uma cosmovisão onde o sagrado se manifestava na natureza e no paraíso de Tamuantinsuyo. Cada cidade-estado possuía seu próprio deus patrono, mas figuras como Itzá-Maná, Kinich, Ahau e Chak compunham um panteão compartilhado. A espiritualidade permeava a vida cotidiana, e a elite frequentemente realizava rituais de transe utilizando substâncias alucinógenas e narcóticas para se comunicar com o divino.
O pilar central dessa crença era a manutenção da ordem universal, o que exigia sacrifícios humanos frequentes para satisfazer as divindades. Esses rituais, marcados por métodos violentos, como a decapitação e a extração do coração de indivíduos vivos, eram geralmente realizados com prisioneiros de guerra ou voluntários. Para os maias, o derramamento de sangue era o combustível necessário para garantir que os cosmos continuassem funcionando plenamente. A cultura maia foi uma das mais sofisticadas da Mesoamérica, fundamentada em uma organização de cidades e estados independentes que compartilhavam uma visão de mundo complexa e integrada à natureza. No campo do conhecimento, destacaram-se como matemáticos brilhantes, sendo pioneiros do uso do zero, como astrônomos precisos que desenvolveram calendários complexos em um sistema de escrita hieróglifa avançado para registrar sua história e mitologia. Sua arquitetura monumental, composta por pirâmides e observatórios, refletia uma religiosidade profunda e politeísta, onde o rei atuava como mediador entre os deuses e os homens. Rituais de sacrifício humano e práticas de transe eram centrais para a manutenção da ordem cósmica, enquanto o prestígio político era frequentemente consolidado por meio de guerras e capturas de elite. Essa herança cultural, marcada pela fusão de artes, ciência e espiritualidade, sobrevive até hoje através de seus descendentes e da preservação de suas tradições ancestrais. Após o período de auge da civilização maia, iniciou-se uma fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos como falta de alimentos em virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independentemente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram à região no começo do século XIV, esse processo de decadência maia ainda estava em curso. O legado dos maias é uma herança de inovação intelectual e resiliência cultural, que ainda influencia a ciência e a identidade da América Central. Na matemática, seu maior marco foi o uso pioneiro do zero, e um sistema que permite cálculos astronômicos de extrema precisão. Na astronomia, eles deixaram calendários tão exatos quanto os modernos, baseados na observação de ciclos celestes, que ainda fascinam estudiosos. Na arquitetura, suas pirâmides e sistema de irrigação demonstram um domínio técnico avançado da engenharia e urbanismo em regiões tropicais. Além disso, os maias desenvolveram o único sistema de escrita completa das Américas, permitindo o registro de muitas coisas, muitos eventos históricos. Hoje esse legado permanece vivo, não apenas em ruínas, mas também nos milhões de descendentes que preservam a língua, técnicas agrícolas e tradições espirituais. A civilização maia foi uma rede de cidades-estados independentes na Mesoamérica, que alcançou um nível extraordinário de sofisticação intelectual entre o período de 250 d.C. e 900 d.C. Diferente dos outros impérios, eles nunca foram centralizados, sendo unidos por uma cultura em comum que fundia ciência e religião, destacando-se pela criação do conceito do zero, escrita hieroglífica e calendários astronômicos precisos. Sua base econômica no milho e a política liderada pelo Ajuá, rei divino, eram sustentadas por rituais de sacrifícios humanos, vistos como essenciais para o equilíbrio cósmico. Embora o esgotamento ambiental e conflitos tenham esvaziado suas grandes cidades, o povo maia não desapareceu. Seu legado permaneceu vivo na arquitetura monumental e na resiliência de seus milhões de descendentes que mantêm tradições milenares até hoje. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a importância da civilização e as marcas que deixaram até hoje. Até o próximo episódio.